Carolina, no jantar, diz a Pietro que tem certeza que Lili não vai querer uma garota, fruto de uma traição do marido, para ser a capa da revista e rosto da Bastille. Germano só vai dando atenção para Elisa e Raíssa e Clara vão tentando chamar a atenção do ricaço. Mas não funciona e ele pergunta para Elisa como é que ela ficou sabendo do concurso e se foi a sua mãe que contou alguma coisa. Elisa nega e diz que foi Arthur que inscreveu ela. Germano pergunta se Gilda concorda com a participação dela no concurso. Elisa, sem jeito, vai respondendo, mas é interrompida pela chegada de Carol, dizendo para ele falar com as outras candidatas também. Germano cai em si e pede desculpa pela grosseria. Carol revela que o jantar não conta ponto. Germano pergunta o que elas querem fazer com o prêmio e Raíssa vai contando seus planos. Maurice diz que Arthur continua trancado no quarto, lendo poesia. Estelinha diz que Arthur não sabe ser rejeitado, mas que daqui a alguns dias tudo volta ao normal e eles voltam para Paris. Maurice diz que mesmo assim eles vão sofrer as consequências, porque Arthur está apaixonado por Elisa e que sempre avisou para ele não se apegar. Estelinha diz que não tem nada contra a ruiva, mas que não quer caipira como Nora, e que pobre tem fama de mão de vaca. Jenny vai gravando uma dança e Cascudo aparece pedindo para falar com ela. A menina pergunta o que aconteceu. O garoto diz que foi se despedir. Jenny não entende e Cascudo se explica dizendo que vai meter o pé de Curicica, com o dinheiro que ganhou do atletismo. Cascudo diz que seu tio e Machado foram fazer uma missão fora da cidade e que é a chance dele fugir. Ele revela que vai continuar treinando e, todo orgulhoso, diz que vai virar atleta. Carol agradece por Germano ter pago o jantar. Germano se oferece para levar Elisa, mas Carol diz que já chamou um táxi para todas elas. Pietro leva elas até lá fora e Carol dá uma bronca em Germano, mas diz que parece que ele está gostando da ideia de Elisa ser sua filha. Germano responde dizendo que sofreu demais com a morte da Sofia e que teve muitas brigas com Fabinho, mas que agora é a sua chance de acertar como pai. Germano ainda diz que Carol está sendo uma bela amiga e dá uma cantada nela. Rafael vai contando toda a história da invasão de Dino no estúdio para Lili. A ricaça fica chocada e diz que isso explica porque Elisa era tão arredia. Rafael revela que ela foi muito corajosa e profissional e que ela tem grandes chances de ganhar o concurso, e ainda pergunta se Lili vai na final. Lili diz que ainda está pensando e vai se lembrando que o concurso foi criado em memória de Sofia, que independente de tudo, ela continua amando a filha. Pietro volta e pergunta se Germano falou mais alguma coisa. Carol diz que ele só parece animado e espera que Lili fique chocada como Pietro. Elisa chega em casa e Maurice diz que eles estão acordados por causa dela. Elisa pergunta o que ela fez, mas Estelinha pergunta o que Germano queria. Elisa diz que o ricaço queria conversar com elas e pergunta de Arthur. Maurice pergunta se Germano só queria conversar mesmo. Elisa revela que Germano só queria falar com ela e que ele ficou perguntando da família dela. Maurice diz que Germano já deve estar sentindo que a ruiva é a vencedora do concurso e ele só queria conhecer ela melhor. Ela então vai se deitar. Maurice percebe que ela foi para o quarto de Jojo e ele pergunta onde vai dormir, mas Estelinha diz que eles têm que voltar logo para Paris e de primeira classe. Antes de continuar contando o que vai acontecer na novela, se possível, clique no botão de gostei e se inscreva no canal. Assim, o YouTube te avisa sempre que sair um vídeo novo de Totalmente Demais. Aproveita e me conta se você acha que Elisa vai ganhar o concurso e conseguir trazer sua família para o Rio. Cascudo diz que nunca mais quer colocar os pés na oficina. Ele abre o portão e Machado e Durão também iam abrindo e chegando na oficina.
e manda o menino entrar porque deu ruim. Cascudo diz que quer sair do esquema e que cansou da sujeirada deles, e que se Machado liberar, ele não conta nada para ninguém. Machado diz que o garoto vai ter que sumir do mapa, e que se ele cruzar o seu caminho, ele vai atropelar o garoto, e que se ele falar alguma coisa, vai ter consequência. Durão diz que o garoto merece uma lição. Ele então fecha a porta da oficina e começa a espancar o menino. Jenny, Wesley e Bola estão indo para a escola e veem Cascudo todo machucado no lixo. Montanha chega e ajuda o menino desacordado. Wesley e Montanha levam Cascudo para a casa de Rosângela. Jonatas pergunta quem fez isso com o moleque. Montanha chama Jonatas de canto e diz que foi Durão e que ninguém faz nada. E diz que já foi no conselho tutelar, mas não deu em nada. E revela que vai chamar a polícia. Jonatas então liga para o policial Wilson e passa o telefone para Montanha. O professor vai explicando a situação e Wilson diz que vai ajudar. Montanha diz que colocando Durão na cadeia, eles afastam o menino dele. Jonatas revela que se souberem que foi o professor que denunciou, o bicho vai pegar pro lado dele. Montanha volta para o quarto e diz que vai levar Cascudo para o hospital e depois para a casa dele. Rosângela diz que assim ele fica longe do tio bandido. Carol recebe uma ligação de Zé Pedro e ele diz que não achou nada do que Carol perguntou e que não tem nada que ele possa fazer. Carolina fica decepcionada e agradece o cunhado. Ela desliga e diz que não vai ter jeito, que tem certeza que Germano não vai ter coragem de contar para Lili. Pietro diz que se ela contar, vai rolar sangue. Carolina diz que por isso tem que fazer o trabalho sujo. Pietro pede para Carol pensar bem. Carolina diz que é a vida dela que está em jogo. Mirtz entra na sala de Germano e entrega o envelope do laboratório. Mirtz sai e o ricaço abre o envelope muito nervoso. Ele lê e entra em choque ao ver o resultado. Estelinha chama Elisa para conversar e diz que se Elisa vencer, é para ela sumir, e que se perder, é para sumir também. Estelinha diz que Arthur está completamente apaixonado por ela. Elisa pergunta o que isso tem a ver com o concurso. E Estelinha diz que se Arthur está nas mãos da Ruiva, ela e Morrice também estarão. Elisa diz que está ficando tonta e vai embora. Carolina chega na Bastille. Germano diz que saiu o resultado do DNA e diz para Carolina ler com seus próprios olhos. Carolina lê e pergunta o que ele vai fazer com esse resultado e que alguma atitude ele tem que tomar. Germano pergunta o que ela quer que ele faça e que seu projeto de reconquistar Lili vai para o espaço. Carolina diz que Germano vai ter que contar a verdade, custe o que custar. O ricaço diz que vai contar, mas só depois da final do concurso. A novela é adiantada para o dia da final. Jojo pergunta para a Ruiva se ela está preparada. Elisa diz que parece que está sonhando. Jojo diz que daqui a algumas horas a Ruiva vai deixar de ser a gata borralheira e Natasha ainda deixou ela assistir a final. Leila vai saindo do seu apartamento e Jonatas estranha. Leila diz que é o grande dia e por isso tem que chegar cedo. Jonatas diz que está torcendo muito para Elisa. Leila fica com ciúmes, mas diz que também está torcendo por Elisa. Jonatas pergunta se tem problema ele ir com ela para a final. E Leila diz que tem, e que é para ele assistir pelo site. Leila então vai embora. Na revista, um funcionário deixa uma caixa para Carolina. A megera abre e descobre que é de Arthur. Ao abrir, ela vê um uniforme sexy escrito Excalibur. Carol fica furiosa e joga tudo. Pietro entra e vê o uniforme e fica chocado. Carolina liga para o telefone de Arthur, mas Max atende o celular do bonitão. Carolina diz que recebeu o uniforme. Max pergunta o que ela achou. Carol diz que é cafonérrimo
e que quando ela ser a dona da Excalibur, eles vão usar um uniforme bem bonito. E ela ainda diz que Max usará um de faxineiro, que é o que ele vai ser. Ela desliga e Max diz que Carol queria falar da aposta. Elisa aparece e pergunta que aposta. Stellinha e Max conseguem enrolar a ruiva. Max diz para eles olharem bem para a ruiva, porque ela vai voltar sendo a garota totalmente demais. Cida deseja boa sorte, e Elisa, Jojo e Max se despedem. Carolina vai arrumando as coisas no palco e Germano chega. Germano diz que está ansioso, porque é a primeira vez que ele vai ver a ruiva, sabendo que é filha dele. Carol manda Germano não dar bandeira. Lili chega com Rafael e cumprimenta os dois. A ricaça diz que achou importante ela estar presente. E Carol diz que o dia reserva fortes emoções. No camarim, as 3 candidatas vão dizendo que estão muito nervosas. E Clara diz que agora elas não podem mais torcer uma pela outra. É cada uma por si. Arthur encontra com Carol e diz que a partir de amanhã ela começa a trabalhar para ele. E pergunta se a Megera se lembra como tudo começou. Ele vai se lembrando do almoço em que eles fizeram a aposta. Carolina diz que o bonitão vai ser um perdedor patético e que eles se veem quando ele passar a Excalibur para o nome dela. Fabinho entra na sala de Jonatas dizendo que quer conversar com ele sobre um novo projeto. Jonatas diz que está passando a final do concurso e mostra para Fabinho. Fabinho então vê o pai e a mãe juntos e fica surpreso. Lili pergunta para Germano se ele ficou sabendo que Dino invadiu o estúdio e que passou a admirar ainda mais a ruiva. Germano diz que Elisa é uma menina e tanto. Lili diz que está torcendo muito para Elisa. Germano vê uma pontinha de esperança para que Lili não mate ele quando contar que é pai da ruiva. A ricaça continua dizendo que é uma garota como Elisa que deve representar a Bastille. Lili ainda pergunta se o ex-marido está torcendo para alguma candidata. Germano diz que não e dá uma desculpa de que ele não pode se envolver, mas logo depois diz que é mentira e assume que está torcendo muito para Elisa. Ele começa a dizer que Elisa é sua filha, mas ele para no meio e muda dizendo que ela merece. Gilda e Daisy vão fazendo os pastéis e Leonor chega na cozinha e mostra o tablet que o filho dela emprestou e revela que dá para assistir a final do concurso ao vivo. Gilda fica chocada e abre um sorriso, mas logo depois diz que não quer ver. Leonor fica irritada e Gilda fala para elas pararem com conversa fiada e que isso está atrapalhando. Daisy diz que enquanto a mãe frita os pastéis, ela vai lavar a mão e na verdade vai com Leonor a assistir o concurso. Em um bar, Dino e Peçanha vão assistindo o concurso pelo celular. Dino diz que é hoje que eles descobrem se Elisa ganha ou não, e que depois é só dar o bote. Peçanha diz que já até está vendo a grana na mão deles, e que já pensou em tudo. Eles brindam e dão uma gargalhada. Carol dá o início ao concurso, e ela vai dizendo: finalmente chegamos à final do concurso Garota Totalmente Demais. 13 meninas foram escolhidas entre milhares de candidatas por todo o Brasil. Entre elas estavam as nossas encantadoras finalistas. Eu quero uma salva de palmas para elas. As meninas entram e Carol diz que uma delas será o próximo rosto da Bastille. As retrospectivas das meninas vão passando no telão. Max diz a Arthur que está nervoso porque vai terminar o concurso e a maldita aposta. Arthur desvia do assunto e diz que Germano não tira os olhos de Elisa. Germano diz a Lili que Elisa realmente é sua favorita. E Lili diz que Sofia ia gostar de que Elisa ganhasse. Jonatas diz que quem iria pensar que um simples concurso ia mudar a vida de tanta gente. Débora chega na sala e Jonatas avisa que a final do concurso é hoje. Débora diz que está torcendo para Elisa. Jenny pergunta para a Montanha como o Cascudo está.
O professor revela que ele levou cascudo no médico, mas que vai ficar tudo bem. Ao mesmo tempo, o Wilson liga dizendo que os policiais estão indo agora para invadir a oficina de Durão. Rosângela diz que essa gente é perigosa. Yasmin e Lorena são barradas na porta da final do concurso por ordens de Germano e Carolina. A Megera revela que a jurada convidada é Helena Fernandes e convida para ela passar sua experiência a todos. A polícia invade a oficina, mas não encontram nem Machado e nem Durão. Eles então avisam Montanha que os dois fugiram. Rosângela e Jane ficam preocupadas, pois os bandidos podem querer acertar as contas. Enquanto isso, Machado e Durão fogem e dizem que vão matar o Montanha. Carolina chama a Clara e depois Raíssa para falarem no palco. E Arthur fala que parece que Carolina está armando alguma coisa, mas não sabe o que é. Enquanto isso, Elisa vai lembrando de tudo que já passou para chegar ali. A vez de Elisa chega e ela faz um discurso emocionante com os olhos cheios de lágrimas. Ela fala o quão duro foi seu caminho, mas que só por chegar na final ela já se sente uma vencedora. Lili fica comovida com a história de Elisa e Germano diz que foi surpreendente, mas ele fica nervoso para contar para Lili que a Ruiva é sua filha. Daisy diz toda animada a Gilda que Elisa falou de Campo Claro. Gilda diz que foi tudo fingimento e manda Leonor tirar o tablet de lá. Daisy diz que a mãe agora só fala mal de Elisa. Gilda diz que Elisa só quer separar a família deles, mas diz que ela e Daisy não vão se separar. Cassandra assiste o final do concurso e lamenta por não ter chego à final, mas diz que o seu plano B é casar com Fabinho, mas que ele não está ajudando. Ela sai e Kátia diz que, ao contrário dela, está numa ótima fase com o Flor. Lurdinha responde que também está ótima com o Val e dá a ideia dela saírem de casal. Floresval chama Silas para dar em cima de Yasmin e Lorena, mas Silas recusa, dizendo que é comprometido. Floresval então vai dar em cima das duas, mas acaba levando um fora bem dado. As fotos da última prova do concurso vão passando no telão. Arthur fica esperançoso e a Megera abre a votação com Natasha e diz que ela sempre foi muito imparcial. Natasha então diz que seu voto vai para uma pessoa que ela torce muito e revela que é Elisa. Carolina passa a bola para Pietro. O amigo de Carol faz o seu discursinho e acaba votando em Raíssa. Carolina, preocupada, passa a vez para Helena e diz que é ela que vai decidir e pergunta para quem vai o voto dela. Antes de ir embora, não se esqueça de deixar a cidade e o estado de onde você assiste a novela Totalmente Demais. Até mais!